Lembrando que suplementos de qualidade você encontra na Growth. Comprando seu whey e sua creatina, você pode complementar inclusive seu kit com roupas e acessórios para treino. Não se esqueça de utilizar o cupom Carlos. Utilizando esse cupom você tá me ajudando muito, tá certo? Muito obrigado. Fala rapaziada, tranquilidade, Carlos, analista aqui. Pessoal, quando vamos falar dos melhores coaches de todos os tempos, não tem como deixar o Cris Aceto de fora dessa lista. Eu sei que o último erro dele com o Ramon, pelo menos aqui no Brasil, acabou manchando um pouco a imagem dele, só que o resumo da história do cara não pode ser ofuscado por isso. Ele ainda continua sendo um dos melhores preparadores do mundo. E quando um coach desse nível acha um atleta que tem potencial, o que a gente espera ver, obviamente, esse potencial sendo explorado. É por isso, pessoal, que no meio do ano de 2023 eu decidi fazer um vídeo falando sobre o Matt Grego. Eu conheci o Matt por conta de uma postagem do Cris Aceto, onde ele falava o seguinte, abre aspas, Matt Grego ficou em sexto no New York Pro. Esse foi o primeiro show dele na Classic Physique, logo após sair da Men's Physique. E apesar dele ter ficado em sexto, não é uma colocação tão boa assim, pessoal, falando ainda mais da Classic Physique, o que me chamou a atenção foi a silhueta do físico dele, tá? A estrutura, o shape, ele é um cara realmente muito agressivo, O frame X dele é muito bonito. Aí eu fui pesquisar um pouco sobre ele pra fazer um vídeo, mais detalhado. Eu acabei descobrindo três coisas. Primeiro, ele não mandava bem na Men's Physique, era um cara que, não tinha, as características principais dele valorizadas, então ele nunca chegou a ganhar um show profissional. Segundo, o antigo coach dele era o Neil Hill, só que depois, pessoal, que ele fez a transição pra Classic, ele trocou pro Cris Aceto, tá certo? E vale lembrar, o Cris Aceto não é um coach conhecido, pelo off-season dele, tá? Ele é mais conhecido pela finalização. E o mais importante de tudo era que essa transição pra ele da Men's pra Classic garantiu que ele tivesse mais 10 quilos pra adicionar na nova categoria. E mesmo que isso fosse algo bom, você ter 10 quilos pra trabalhar, eu acabei chegando numa conclusão. Bom, se ele tem 10 quilos pra adicionar e ele tá trabalhando com um coach que não é tão conhecido pelo off-season, isso muito provavelmente vai demorar pra acontecer, pra que ele feche esse gap de peso limite que ele tem. Então eu chutava que o Matt fosse ficar pronto, entendeu? Com físico pra ser competitivo com mais ou menos uns 4 anos por aí. E quando ele subiu no Mr. Olympia de 2023, eu só tive mais certeza daquilo que eu tinha falado naquele vídeo. Porque ele tava muito pequeno, foi ofuscado pelo resto dos atletas e ele foi jogado pra uma das últimas chamadas daquele Olympia. Só que nesse ano, cara, eu fui surpreendido. Acredite, depois daquele Mr. Olympia de 2023, o Matt Grego voltou a competir com 8 quilos a mais. Lembrando, tá, pessoal? Em menos de um ano. O show que ele voltou foi aquele muito polêmico versus o Eric Weidberg, Foi, no caso, o Pittsburgh Pro. E é curioso, que foi uma batalha muito acirrada entre dois atletas que não mandavam tão bem assim na Men's Physique, Cara, isso mostra como, de fato, às vezes, ir pra outra categoria pode mudar muito a tua carreira, velho? O Eric e o Matt se beneficiaram muito dessa transição. Bom, o Matt acabou perdendo, muita gente concordou com o resultado, muita gente discordou, realmente foi um negócio ali bem dividido, entendeu? Mas o que mais me chamou a atenção naquele show foram as poses do Matt Grego. Além de me incomodar o fato de que ele não fechava os braços no duplo bíceps de frente, ele tava posando muito torto, cara. Mas sério, ele mostrou um físico muito assimétrico naquele dia. Ou seja, o lado esquerdo do físico dele, lembrando, tá, da nossa perspectiva, tava muito escondido se comparado com o lado direito do físico dele. Então o vasto lateral, a dorsal, assim, tava muito menor, entendeu? Então parecia que ele tinha um desbalanço muito grande da parte esquerda do físico dele com a parte direita. Mas depois, pessoal, que ele fez esse show, que ele acabou perdendo, ele recebeu um feedback do Tyler Manion, voltou a competir uma semana depois, no caso foi no New York Pro, acabou vencendo o Eric Weidberg e se classificou pro Olympia. E aí, pessoal, chega o Mr. Olympia de 2024 e o cara fica em 10º. E, cara, a diferença do físico dele do Mr. Olympia de 2023 pro Mr. Olympia de 2024 foi bizarra, tá? Realmente bizarra. Ele teve uma curva de evolução monstruosa. Aquilo que eu imaginava que iria acontecer em 3, 4 anos, acabou acontecendo em 1. Eu tô falando do Matt por um motivo muito simples. Depois que aconteceu esse Mr. Olympia, o Matt relatou que o Steve Weinberg, que no caso é o árbitro central, tá? O árbitro mais importante do Olympia, foi falar com ele, deu um aperto de mão firme, como ele falou, e disse o seguinte, olha, se você conseguir melhorar suas costas, você vai ser muito perigoso no próximo ano. E não bastasse o Steve Weinberg falar isso pra ele, o Tyler foi lá e ainda reforçou. Falou pra ele que as poses de frente que ele tinha eram uma das melhores do Olympia e que ele realmente só precisava de um pouco mais de dorsal. Ou seja, pessoal, temos aqui os dois árbitros mais importantes falando que caso ele consiga fazer esse ajuste, ele vai ter colocações mais expressivas. Mas espera aí, Carlos, tem um problema aqui. Se o assunto é dorsal, essa notícia pode nem ser tão animadora, Afinal, conhecemos pessoal aí, atleta que fica 2, 3 anos, 4 e não consegue evoluir as costas. Porque definitivamente, a dorsal, ele é um grupamento muscular que exige muito da genética. Nem sempre o trabalho duro consegue trazer aquela espessura, aquela densidade na parte baixa. Então, como é que o Matt vai resolver isso? E aí, pessoal, é que tá o ponto-chave. O Matt Grego não tem uma dorsal ruim, nem de longe, cara. Se você olhar ele fazendo uma remada,
cara, você vai ver que a dorsal dele é muito boa, é espessa, é densa. O problema tá na pose de costas dele. Quando ele vai fazer o duplo bíceps de costas, ele não tem uma ativação tão boa da parte baixa. E isso faz com que ele perca a densidade daquela região e de quebra ele ainda adiciona uma assimetria. Você vê que o lado esquerdo dele fica muito diferente do lado direito. E ele que vai competir agora, tá pessoal, lembrando, no Arnold Classic de 2025, acabou tomando uma das decisões mais importantes dessa reta da carreira dele, que no caso é a contratação do Chris Cormier. Na verdade, pessoal, eu não sei se ele contratou ele de fato, tá certo? Mas como o Chris Cormier tá trabalhando com o Derek Lunsford e o Derek Lunsford é muito amigo do Matt Gragel, muito provavelmente o Matt Gragel vai treinar as poses ali de maneira corriqueira com o Chris Cormier. Então, mesmo que não seja uma contratação, né, ele vai ser meu coach de pose a partir de agora, muito provavelmente o Chris Cormier vai estar ali dando dicas sim para que ele consiga melhorar as poses. E o que o Chris Cormier tem de tão especial assim? Bom, ele foi simplesmente o cara que conseguiu transformar a pose de costas do Bram Wansley. Eu sei que o Bram Wansley tem umas costas fenomenal, muito forte mesmo, mas vale lembrar, pessoal, que lá em 2020 o Bram Wansley ele não conseguiu dominar o Chris naquela pose. Primeiro, tá, porque o Ciban evoluiu demais as costas dele, é fato, mas o ponto chave aqui é que o Bram Wansley, sempre que ia posar nos confrontos, tava fechando as costas dele e trazendo uma assimetria muito grande. Você consegue ver claramente que o lado esquerdo sempre estava diferente do lado direito. E aí, pessoal, para 2021, o Chris Cormier acabou dando umas dicas ali pro Bram Wansley. Ele ajustou a pose de costas dele, né, conseguiu fazer com que ele não tivesse retraindo tanto as escápulas, né, e o trapézio, deixou então a parte superior mais larga e a parte baixa, obviamente, também melhorou o aspecto, né, porque ela ficou mais visível. E a diferença da pose de costas do Bram Wansley de 2020 para 2021 foi muito grande, cara. Ele definitivamente estava melhor, com o V-taper mais bonito e, claro, né, com a simetria ali perfeita. Carlos, mas esse ajuste aí não adiantou nada, cara. O Bram Wansley ainda perdeu pro Ciban. O ponto não é esse, pessoal. O ponto é, pro match, isso vai fazer uma diferença absurda, porque é algo que levaria 2, 3 anos aí pra ele tentar melhorar, né, no caso, a parte baixa das costas. Talvez aí com o Chris Cormier do lado, ele consiga melhorar em pequenos ajustes de pose. Além do mais, pessoal, como sabemos, né, que o match ali na visão dos árbitros tem poses frontais muito fortes, o Chris Cormier ainda melhorou as poses de frente dele. Ele fez um duplo bíceps de frente um pouco mais fluido, né, quebrando ali o quadril, diferente, tá, do que ele fazia, que no caso era 100% reto. E talvez você até olhe, né, pra essas duas poses e pense, cara, eu prefiro a pose que ele tá mais reto. E pessoal, sendo sincero, tá, eu também acho que essa pose dele é muito boa. Eu acho da hora quando o atleta posa totalmente de frente, mas o problema é, no palco você não tem espelho. E se você não tem espelho, cara, você fica mais sujeito a cometer erros, né, porque você não vai estar sempre se ajustando, entendeu? E um dos erros do Matt era justamente na base, nas pernas. Ele não conseguia ativar com perfeição os dois vastos lateral de maneira simétrica. E mesmo que ele consiga corrigir de vez em quando, esse tipo de erro, cara, não pode ter espaço para acontecer. Ainda mais se um confronto for muito acirrado, entendeu? Isso aí pode ser crucial para a derrota. É só a gente lembrar da advertência que o Harry Choopan recebeu, por exemplo, lá em 2023. O Tyler Manion falou que a pose do Harry Choopan estava muito diferente uma da outra, né? O volume ali do vasto lateral. Então o Matt com essa pose nova, mesmo que ela seja, entre aspas, aí, assimétrica, né, pelo modo de executar, afinal, né, ele é obrigado a ficar com a perna um pouco mais escondida, então o vasto lateral não fica tão nítido assim. Ainda assim, pessoal, é muito mais aceitável do que você ficar assimétrico totalmente de frente, porque se você fica reto, né, se você fica totalmente de frente, você tem por obrigação mostrar simetria, entendeu? Caso você mostre uma assimetria, tu tá mostrando que tu tem uma falta de balanço ali no teu corpo, entendeu? Ele também fez uma pose clássica que eu particularmente gostei muito, só que infelizmente ele não mostrou o duplo bíceps de costas. Eu acredito que sim, ele vai conseguir consertar essa pose, e anota o que eu tô falando pra vocês, tá? Caso o Matt Gragel chegue com as poses ainda mais aprimoradas, esse cara vai dar uma dor de cabeça muito grande pra todos os outros atletas da Classic Physique nesse ano de 2025. Ele vai competir no Arnold Classic, eu tô acreditando que esse cara vai disputar por título, dependendo do peso que ele ainda tenha pra trabalhar dentro da categoria, esse cara realmente pode ser um futuro campeão. Mas é basicamente isso aí, tá, pessoal? E aí, vocês conheciam o Matt Gragel? Se você não conhecia, cara, fique esperto com esse cara, eu acredito que ele realmente vai dar muito o que falar aí nesse ano que vem. E vamos ver como essa parceria com o Chris Cormier vai impactar no físico dele. Lembrando, rapaziada, suplementos de qualidade você encontra lá na Growth Suplementos. Utiliza o cupom Carlos, beleza? Tamo junto, rapaziada. Valeu, é nóis.